Renascença. É tudo o que precisa de ouvir. Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama são dois nomes grandes da história de Portugal. Mas hoje, no século XXI, continuamos a encontrar portugueses que, com a determinação dos grandes exploradores, abrem caminho por entre obstáculos de todo o género. Trabalhando no seu universo e à sua escala, fazem a diferença porque vão até ao fim, em nome de um sonho ou de um projeto. É o caso do meu convidado de hoje, Rui Pedro Oliveira, um português a quem não faltam ideias, confiança e fé para as realizar. Produtor executivo da Imagine You, uma empresa que nasceu no Porto e que atua na área das tecnologias digitais, empreendeu realizar o que a inspiração lhe sugeriu. Um grande filme de animação sobre Fátima. É esse título que está esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Comigo em estúdio está também Inês Vieira, uma das muitas pessoas que Deus atraiu a este projeto. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Rui Pedro Oliveira e Inês Vieira são meus convidados hoje aqui no programa Porta Aberta. Embora com perfis e percursos muito diferentes, juntou-os num mesmo projeto, um daqueles acasos que só o destino ou Deus tecem. Mas antes de falar do filme que os juntou, um filme de animação sobre Fátima, que deverá assinalar também o centenário das aparições, vale a pena perceber como é que tudo começou a partir da história de cada um. Bom dia, bem-vindos Bom à dia. Renascença. Bom dia. Rui, começa por si, é um homem de ideia, de ideais, de ação, com isto de muito particular, abriu caminho no mercado a partir dos desafios que arriscou abraçar. Foi sempre assim, destemido? Ora, muito bom dia. Fui sempre assim destemido, é assim, eu não me lembro, eu só me lembro da minha infância a partir dos 4 anos, portanto até lá não sei como é que era. Tenho os registros que a minha mãe dizia, mas eu aos 2 anos o meu brinquedo preferido era uma tábua que tinha umas tomadas e uns interruptores que não iam dar a lado nenhum. E era o meu brinquedo preferido, tanto que uma vez que num casamento foram avisar a minha mãe que eu estava agarrado a uma tomada a brincar com aquilo, ele disse, se é aquela não há problema, porque é o que ele gosta. Portanto, eu sempre acho que realmente tive assim alguns brinquedos e algumas ideias que eram um bocadinho fora da caixa, mas se calhar, sim, se calhar pode-se dizer que já estava um bocadinho nos genes, embora devo-me dizer que o fato de ser destemido não quer dizer que uma pessoa seja inconsciente, naturalmente, e às vezes há coisas que funcionam, há outras que funcionam melhor, outras que funcionam menos melhor, e portanto, mas isso faz parte da vida, não é, naturalmente. O Rui esteve ligado ao setor da alimentação, teve uma empresa de consultadoria, fundou a Imagine You, a empresa que dirige hoje, não é? Uhum. Mas é também um inventor. Aliás, tem uma patente, não é? Registada nos Sim, Estados sim, Unidos. sim, Não é? sim, sim. Tenho uma que está registada há 3 anos, sensivelmente. Há 2 meses fiz uma nova, uma área completamente diferente. A primeira tinha a ver com a área de fotografia digital, a segunda tinha a ver com drones, portanto não tem nada a ver com questões de, neste caso, de fé ou de filmes. Empresa de alimentação, sim, tive ligado a uma empresa de alimentação que montamos há cerca de, eu e a minha mulher, portanto há 8 anos. Curiosamente, às vezes, isso é um pormenor engraçado para voltarmos um bocadinho atrás à questão de ser destemido. Realmente nós na altura tivemos uma ideia e era que foi fazer um bocadinho, levar um produto que é muito característico aqui do centro do país, para, neste caso, para o norte, e que era o caso do leitão. E, portanto, a ideia era nós termos uma carrinha que era chamada o quiosque de leitão, em que iria, por exemplo, no domingo estaria numa praia, numa segunda-feira numa universidade, numa terça-feira noutro sítio, só que na altura a ASAI chumbou, porque não tinha águas pluviais, não tínhamos água corrente, portanto aquilo não podia funcionar. Hoje em dia é só ir ao Porto de Lisboa e nas outras partes do país e vê-se milhares dessas situações a proliferarem por todo lado. Portanto, o que quer dizer que às vezes uma pessoa, e lá está, isso é um caso que funcionou, porque depois houve um grande grupo económico que gostou da ideia e levou-nos para um dos centros comerciais deles, mas uma pessoa às vezes ter, se calhar, as ideias um bocadinho antes do tempo, como há certas situações, entre aspas, que às vezes inesperadamente não estão adequadas ao tempo, naquele caso foi a ASAI, e portanto, atenção, eu não estou a criticar porque eram as regras que eles tinham na altura, naturalmente, agora às vezes os tempos evoluem, mas pronto, as pessoas têm também, se calhar, adequar melhor à altura que têm as ideias quando as podem pôr em prática. É um homem inspirado a muitos títulos, foi sempre assim, um homem de fé, uma pessoa de fé inspirada também por Deus. Vamos cá ver, sim, eu sou uma pessoa de fé, sempre fui, naturalmente,
naturalmente, poder não ter sido, mas sempre fui, tive uma educação católica e religiosa, mas o que me fez mais nesta altura da vida, ver nomeadamente neste projeto todo que abraço, o fato de já ter ido a Fátima com alguma frequência, ainda agora quando fui buscar a Inês para virmos para esta entrevista, já ia lá com alguma frequência e portanto não foi o fato de descobrir mais sobre a história que nós estamos a desenhar que me fez, entre aspas, melhorar a minha fé, mas sim a quantidade de pessoas boas que eu conheço ao longo do trajeto, a quantidade de amigos, a quantidade de pessoas que trabalham na minha equipa, com que colaboramos, que conhecemos, que desconhecemos, mas que de alguma forma gostam de estar connosco e de participar neste projeto, isso sim faz-me acreditar muito e faz-me ter fé realmente nas pessoas e para mim, essencialmente, eu sou uma pessoa que gosto particularmente, sou uma pessoa emotiva e gosto particularmente digamos, de pessoas. Para mim é muito importante saber que podemos contar e podemos acreditar com pessoas que gostamos, principalmente com as que desconhecemos. A Inês é natural de Orém. O facto de viver assim tão perto do Santuário de Fátima ajudou a sedimentar a sua fé ou, pelo contrário, levantou-lhe muitas dúvidas e muitas questões? Eu fui, tal como o Rui, educada em escolas católicas, sempre desde pequenina, desde os 3 meses de vida. Mas a minha família nunca impôs qualquer tipo de regra ou obrigação. Sempre fui livre de escolher o meu percurso e o mesmo na fé e na religião. Sei que tem um irmão com 6 anos e uma irmã com 31 anos, não é? O que foi para si, para a sua irmã, para os seus pais, o nascimento deste filho mais novo foi um desafio, também no que toca à fé? Não, o meu irmão não é filho da minha mãe, portanto é só filho do meu pai e da Suzel, neste caso, que é a mãe do Gustavo, que é o meu irmão. Para mim, foi sem dúvida a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos e creio que para a minha irmã também e para os pais do meu irmão. A Inês é formada em História da Arte e tem uma mestrado em Marketing. O que é que mais aprecia na arte? O facto de ser uma porta aberta à criatividade? Sim, também. Adoro criatividade e espero poder fazer doutoramento nessa área. Adoro arte em geral e julgo que também tendo feito o meu percurso nessa área me permite ter os horizontes mais abertos e não me cingir tanto a certas coisas. Inês Vieira e Rui Pedro Oliveira, fundador e produtor executivo da Imagine You, ambos ligados pelo envolvimento que os prende a um filme que há de estrear em 2017, no centenário das aparições de Fátima. São os meus convidados esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Cada um deles, a seu tempo e à sua maneira, embarcou na grande aventura de dar vida a um sonho que nasceu de uma inspiração que só Deus entra muitas vezes na nossa vida de maneira inesperada e serve-se muitas vezes de pequenas coisas para nos sugerir as obras e as iniciativas com que Ele deseja intervir no mundo e chegar aos homens. Isso aconteceu pelo menos uma vez, aparentemente com um dos meus convidados de hoje, Rui Pedro Oliveira. Um dia, num momento que só ele viveu e pode partilhar, lembrou-se de realizar um filme de animação sobre Fátima em grande, porque pensa em grande, Rui. Quando é que se lembrou de fazer este filme e porquê os pastorinhos e porquê a Fátima? Ora bem, eu por acaso foi precisamente na situação que falou da patente, onde ela foi feita em Boston, que eu estava a vir para Portugal e não tinha e era um dia, eu não sou ligado à numerologia, mas era um dia especial para mim, um dia 4, e eu estava a vir ia para o Porto e portanto não tinha ligação aérea e vinha de carro. E liguei à minha mãe, disse: mãe, olha, hoje não vou almoçar ou jantar contigo, não tenho tempo, não consigo, não dá. Quer dizer, fisicamente não dava para estar presente, mas olha, eu vou passar por Fátima, vou lá pôr uma velinha de quem nós conhecemos. E assim foi quando cheguei a Fátima e percebi, embora já tivesse lá ido, ia com alguma regularidade, mas percebi lembrei-me que íamos ter o centenário passado 3 anos, comecei a pensar um bocadinho o que é que nós teríamos para oferecer, neste caso,
a todo o mundo, visto que Fátima tem mais de 5 milhões de visitantes por ano, de mais de 85 nacionalidades. E um dia, curioso também começou por natureza, nesse dia encontrei um grupo de 250 sul-coreanos que tinham vindo da segunda maior cidade da Coreia. E eu comecei a falar com eles, até porque também tinha andado um bocadinho pelos outros lados por partes tecnológicas, digamos, no Japão e China principalmente, e perguntava o que é que eles estavam ali a fazer, portanto, se estavam alojados ali perto, digamos, de Fátima, se estavam em Tomar, se estavam em Orem, se estavam em Sintra, Cascais, e se tinham ido a Fátima passear. E eles disseram-me que não. Uma particularidade é que os coreanos têm uma semana de férias por ano. E, portanto, aquela semana de férias foi exatamente para reservarem um charter, irem a Fátima e irem-se embora. Aliás, a Coreia, hoje em dia, é dos poucos países na Ásia onde a religião católica continua a subir a nível digamos, de crentes. E, portanto, eu achei que realmente ali, eu já tinha a certeza que Fátima era digamos, o nosso santuário do mundo e que o mundo também era um bocadinho de Fátima, mas ali fiquei com a certeza absoluta. Até porque, portanto, não chamo isso uma questão de fé, quer dizer, foi uma sorte de eu ter encontrado aquilo e comecei a assimilar a ideia. E ao passear um bocadinho naquelas lojas ali à volta, vi que tem obras muito engraçadas, até porque eu gosto particularmente da arte sacra, tem coisas muito giras, mas achei que era um bocadinho, se calhar, o que a minha avó, quando ia lá, já tinha visto há muitos anos. Portanto, achei que havia aqui uma oportunidade, e talvez nos Estados Unidos estar um bocadinho ligado a essas novas tecnologias, havia uma oportunidade de fazermos aqui algo um bocadinho diferente. E foi aí que comecei a pensar no filme. E quando pensei no filme, pensei num filme de animação, porque achava que devia ser um filme diferente. Se fosse um filme igual a todos que já tivemos, e aliás já fui confrontado com isso em reuniões, ainda anteontem por acaso a falar com uma pessoa, que ele me disse, pá, olha, a primeira vez que ouvi falar do filme era mais um filme sobre Fátima. Quando vi o teaser que eu lhe mostrei, que nós vamos apresentar na próxima semana no Festival da Annecy em França, quando lhe mostrei uma série de desenhos, uma série de falas, quando falamos como pessoas como o José Mourinho que querem dar a cara, quer dizer, por este projeto, de uma forma a contribuir muito para a promoção de Portugal, eu aí percebi pronto, que tínhamos aqui o ingrediente para fazer uma coisa diferente. Pensei que a maior dificuldade viria após, seria quando eu fosse ter com as pessoas em Fátima ou no Vaticano e perguntasse se eles gostavam da ideia, e a parte mais, não foi surpreendente, porque eu depois de conhecer as pessoas e que realmente já nada surpreende, mas que realmente foi facílimo, digamos, dar esse passo. E portanto, esta questão que eu acho que também homenageia todos os fiéis que existem em todo o mundo, isto também é um bocadinho, as pessoas às vezes não percebem como é que uma pessoa tem a certeza que pode fazer um projeto giro, e isto é um bocadinho, se calhar aqui o segredo e o encanto de estar na rádio, é que uma pessoa às vezes está a falar aqui para uma pessoa e não sonha que outras pessoas é que nos estão a ouvir. E os fiéis é exatamente assim, há pessoas que rezam sozinhas, por vezes não têm resposta, mas sabem, só eles sabem que muita gente também, ou quem lhes interessa, está a ouvir. E portanto, foi fácil conciliar, digamos... Mas enfrentou, de princípio, muitas dificuldades. Não, enfrentei, vamos cá ver, enfrentei porque o projeto realmente é audaz. Se fosse para fazer um projeto igual a todos que já vimos, e atenção que sem desprimor para nenhum, naturalmente, mas à escala, digamos, mundial, e a uma escala, a um nível bastante alto, entre aspas, que nós tínhamos aqui de pensamento, claro que eu sabia que ia ter que ser um investimento bastante avultado, e coisa que eu não tinha para fazer, eu pessoalmente, naturalmente, não tinha. Sozinho não poderia, portanto sabia que, mas também não queria contar muito com as questões estatais para estar dependente, entre aspas, de alguém. Agora, felizmente, naturalmente, houve aqui alguns privados, e nomeadamente, aí sim, posso lhe dizer que voltava um bocadinho naquela conversa que eu lhe dizia, que é exatamente a questão da fé, que foi conhecer pessoas que depositaram um grau de confiança em si, que foi o caso da família Soares Santos. Aqui passa publicidade, mas tenho que dizer, porque foram pessoas fundamentais, que são os donos de Pingo Doce, e que são fundamentais para que este filme possa existir, porque foram sem me conhecer de nenhum lado, acreditaram, vieram ter comigo. Curiosamente foi um bocadinho ao contrário o processo, eu aqui ia ter com as pessoas, eu acho que falei com meio governo do Dr. Passos Coelho, se calhar já falei com o meio governo do Dr. António Costa, falei na altura com metade do PSI 20, e toda a gente gostou muito da ideia, sempre gostou, não houve ninguém que dissesse que a ideia era fraca ou que não funcionaria, mas daí até haver alguma
consequência, digamos, dos atos, quer dizer, a coisa ia arrastando-se, sempre que nós tínhamos promessas de outros grupos de quererem participar. Ninguém é obrigado, naturalmente, a participar em nenhum projeto, quer reconheça ou não. Agora, pelo menos, o NIM é sempre uma palavra que me incomoda muito, porque eu, como sou otimista por natureza, vou sempre pela lógica, entre aspas, que vai correr bem. E vai, eu tinha a certeza que ia correr bem, portanto... Esse processo não foi muito desgastante? A sua família reagiu bem, por exemplo, no meio disto tudo? A minha família reagiu bem, quer dizer, a minha filha tem 7 anos e ainda não percebe muito bem o processo. Sim, não, e a minha mulher naturalmente também reagiu bem. Foram suportes fundamentais em todo este processo, porque aliás, se não fossem elas e os meus amigos, e a minha mãe e toda a gente que me rodeia, que eu gosto, e principalmente também os meus colaboradores e as pessoas que trabalham comigo, tudo isto era completamente impossível. Agora, foi possível porque a maioria deles, quer dizer, no fundo, chegou uma altura que pensava que eu estava numa espiral de loucura, um bocadinho obcecado em fazer E isto. teve até alguns amigos que o tentaram demover, não é? Como é que reagiu a isso? Não, eu reagi bem, eu reajo sempre bem por natureza, quando as pessoas fazem as coisas com boa intenção. E eu sei que a intenção deles era fazer quase descer-me um bocadinho à terra de uma coisa que eu tinha a certeza, entre aspas, que nós iríamos fazer. Agora, eles foram verdadeiros amigos, quer dizer, eles não sentiam o que eu sentia por dentro, de que este projeto fazia, a meu ver, falta a Portugal, fazia falta à Fátima e fazia falta ao mundo, porque eu gostava mesmo, sinceramente, acima de tudo, é que Fátima tenha uma representação que merece num centenário, que ainda por cima com a figura mais incontornável, se calhar, do mundo, digamos, de bondade e que as pessoas todas admiram, mas eu também queria mostrar é que, principalmente, não há nenhum decreto ou nenhuma lei que diga que Portugal não pode ombrear com qualquer player mundial a nível de criatividade, a nível histórico, a nível cultural, a nível patrimonial, a nível cinematográfico, a nível musical, tal como nós vamos fazer. Portanto, eu aqui sou um mero, digamos, um número 10 daqueles, como se diz na tática futebolista, e agora que vamos para o Euro, como o João Moutinho, que distribui o jogo para que toda a gente e as pessoas que bem percebem e os melhores operacionais possam retratar fielmente o que nós pretendemos neste filme. Olhando para trás e com as dificuldades que enfrentou, sente que houve aí a mão de Deus também que o ajudou no meio disto É tudo? possível que sim, é possível que sim. Não é como, neste caso, já que falamos de futebol, não era como a Maradona, que marcou um gol uma vez com a mão de Deus, mas sim, naturalmente, que deve ter havido alguma intervenção muito forte, mas talvez aí eu até atribuiria mais à Nossa Senhora de Fátima, que aliás vai ser a pessoa que vai ter o papel principal neste filme, porque o filme é ela, entre aspas, que é dedicado, e foi devido a ela que ele apareceu. Portanto, agora, se foi de Fátima, se foi de Deus, se foi do meu pai, se foi dos meus amigos, não sei. Outra grande maravilha na aventura que tem sido a produção deste filme tem a ver com as pessoas que se têm juntado ao Pedro para a concretização desta obra. Uma delas é a Inês Vieira, que também está aqui connosco, além de ser natural de Fátima, imagino-se sobrinha neta da irmã Lúcia, não é um pormenor que tardou em revelar. Inês, como e quando é que entrou neste projeto e porquê é que não quis revelar logo esta sua ligação à irmã Lúcia? Bem, tudo isto começou porque eu li sobre esta iniciativa, sobre este filme, e na altura decidi contactar a Imagine You porque senti que podia ajudar e não senti necessidade nenhuma de dizer quem sou, além do meu nome e da minha área de formação, porque no fundo o que eu queria era contribuir com o que eu conheço e que sei sobre Fátima. Mas mesmo no anonimato foste bem recebida. Completamente, sim. Hoje é provedora neste filme de animação. O que é que isso significa na prática? Na prática significa ajudar. O facto de ter conhecido a irmã Lúcia tem-se revelado importante também para este filme? Julgo que sim. Claramente que sim. Eu acho que o Pedro está com mais certezas que a Inês. Pedro, quem foi para si a maior surpresa pelo contributo que trouxe ao projeto? Há tanta gente que eu podia agradecer e podia falar, e eu vou optar por não individualizar porque tenho medo, sinceramente, de me esquecer de alguém. Agora, há uma pessoa, claramente, que é o único legado que eu quero deixar nesse filme, meu, pessoal, que é o facto de uma personagem se chamar Madalena. É o nome da minha filha, é um nome bíblico, é um nome bonito, é um nome universal, portanto vai dar para todas as línguas, portanto é a única coisa que eu quero, entre aspas, que fique ligada a mim no filme. Agora, há aqui uma situação que para mim foi a espiral, digamos, também de pôr isto tudo em funcionamento, que é termos uma equipa motivada, competente e emotiva completamente como nós temos. E depois as pessoas aparecerem, digamos, ao nosso lado,
não por interesse absolutamente nenhum, aliás, como foi o caso também da Inês, que apareceu por base do anonimato, as pessoas vieram, e eu posso dizer de todos os quadrantes, mas é que todos os quadrantes falam desde o mundo de futebol ao mundo da política, ao mundo empresarial, ao mundo do clero, portanto, quando se tem toda a gente a remar na mesma direção, o trabalho também se resume a uma diversão, e isso é o que nós fazemos, como nós somos felizes e divertidos no que fazemos, as preocupações, entre aspas, ficam sempre um bocadinho à parte. E depois há aqui uma coisa também curiosa, que foi também a nível musical. Eu sou uma pessoa que ao domingo gosto de frequentar a igreja, mas não só por um motivo espiritual. Eu, como disse há bocado, eu sempre gostei de arte sacra e gosto de música também sacra. E, portanto, o que eu faço é, nas igrejas de Porto, geralmente quando posso, ao fim de semana, vou sempre a uma igreja diferente. E, portanto, vou a igrejas diferentes, vou conhecendo sítios diferentes, vou vendo pessoas diferentes, vou ouvindo palavras diferentes. E, portanto, também para mim torna-se um bocadinho uma diversão trabalhar, entre aspas, neste meio. E acho que toda a gente, neste caso, naturalmente grandes profissionais, em que eu enalteço muito o trabalho que eles fazem. Eu, como digo, sou um mero distribuidor de jogo. Sinto também que as pessoas que estão connosco divertem-se, e as pessoas que estão connosco, estou a falar das pessoas que pro bono, pessoas que pro bono e outras não, mas que de uma forma ou de outra quiseram ajudar, quiseram que tudo avançasse, são pessoas que acham que o projeto é divertido também e que podemos nos divertir a fazer coisas diferentes. Posso-lhe dizer que, claro, a conversa com o José Mourinho, o facto de eu convencer a fazer uma voz de um Papa, ao contrário do que já li e ouvi em alguns sítios, ele não vai ser a voz do Papa Francisco, ele vai ser a voz de um Papa. O filme vai ter alguns Papas marianos presentes, ainda não sabemos a quantidade porque o script está a ser acabado, e quando ouvi uma conversa em casa dele, em Belgravia, em que tivemos quase uma hora a conversa e eu tive-lhe a explicar o que era o projeto. Ele, como homem inteligente que é, ouve mais do que fala e, portanto, foi ouvindo, admito que interessadamente o que eu estava a dizer, e no fim disse-me logo que sim, sem reticências nenhumas, e eu ainda pus o desafio mais alto quando disse, não, mas não era ser só em Portugal, também gostava que fizesse a voz italiana, espanhola e inglesa, porque o Papa não vai falar muito, portanto, nós queremos era que também um grande português como é o José Mourinho, que é uma pessoa ainda por cima que foi campeã nesses países, e depois até já ouvi dizer, mas ele não tem a dicção, se calhar tinha que ser um ator, mas não sei o quê, mas eu nunca ouvi nenhum Papa no Vaticano ter uma dicção perfeita de italiano, quer dizer, portanto, tudo se encaixa para que realmente pudéssemos ainda mais elevar o nome de Portugal como um dos maiores portugueses, e ainda por cima sendo uma pessoa devota e católica, como é o caso dele. Depois, naturalmente, tive alguma dificuldade ao estar a olhar olhos nos olhos com o Special Pope ou The Holy One, como já ouvi escrito em alguma imprensa internacional, e dizer-lhe que íamos falar sobre um cachê. Facilmente chegamos à conclusão, obviamente, que tinha que ser uma instituição de crianças ou à escolha do treinador José Mourinho, a quem seria entregue isso. Curiosamente, no dia 13 de maio, que foi quando eu recebi um SMS a ver se podia ir a Londres, recebi dia 12, mas para ir dia 13 a Londres ter com ele, em que não pude porque estávamos em Fátima precisamente, juntamente com o Rui Macena e com o resto da equipa a gravar 200 mil vozes que estavam a cantar o Ave Fátima, que era para nós podermos usar para o filme, para o próximo ano. Portanto, também é uma forma de homenagearmos todos os peregrinos e fiéis que foram no 99º aniversário das aparições a Fátima. Também recebi uma mensagem a dizer pode vir amanhã falar com o José Mourinho, porque o difícil foi nos encontrarmos, porque a partir do momento que nos encontramos foi fácil. Eu até achei que, mais uma vez, o 13 de maio ainda tem mais significados quando as coisas mais inesperadas e surpreendentes e de bem, naturalmente, nos podem acontecer. Portanto, destaco este porque obviamente é uma figura completamente fora das outras órbitas, mas sem as pessoas que trabalham diretamente comigo, sem o mestre Rui Macena, sem a Daniela, sem a Célia, sem o Luís, sem o Ricardo, sem a Ana, sem a Inês, sem a Filipa, exatamente, tanta gente. São pessoas naturalmente que tudo fazem e que eu tudo farei por elas e estarei eternamente grato sempre enquanto me lembrar delas, naturalmente, que será até morrer. Poder contar com o trabalho dos estúdios da Polónia foi também, para si, importante, por João Paulo II, o Papa do Segredo de Fátima, ser polaco? Sim, quer dizer, estamos a falar de um dos maiores estúdios da Europa. Temos mais de 300 pessoas que estão lá, grande parte delas aportadas ao projeto diretamente. Eles tiveram uma intervenção notável, por exemplo, em Nova Iorque, quando fizeram uma parte do Star Wars Museum, que é altamente reconhecida em Nova Iorque, foi feito por eles. Já foram nomeados para um Oscar da Academia, quer dizer, e tem um historial de animação fora de série. Aliás,
Eu depois tenho aqui o teaser que lhe posso mostrar, não posso mostrar neste momento via rádio, mas se calhar daqui a muito poucos dias no nosso próprio site, na imagineu.pt, já se pode ver. E portanto dá-nos toda a liberdade, digamos, para podermos sonhar com algo que queremos pôr no filme e ele acontecer. Devo dizer, naturalmente, que a Polónia é um sítio particularmente curioso, porque ao longo deste processo, eu já andei por 4 continentes praticamente por causa deste filme, e é uma coisa curiosa, que é uma pessoa, sei lá, uma pessoa vai à Inglaterra e quando fala de Portugal, vem-nos logo falar do Cristiano Ronaldo, Mourinho, e uma pessoa na Polónia sente uma coisa diferente, que é toda a gente que vem cá a Portugal, polacos, não foram pessoas que foram só à Albufeira ou ao Funchal, quer dizer, são pessoas que vieram a Portugal, mas também vieram a Fátima. Não estou a dizer que é todos, naturalmente, mas há uma grande franja de pessoas que me surpreendeu, mesmo dentro daquele estúdio. Estamos a falar de um estúdio de criatividade que, por norma, as pessoas são um bocadinho mais, quer dizer, são mais novas, um bocadinho mais livres e diferentes a nível de pensamento religioso e tudo, um bocadinho menos conservadoras nesse aspecto, mas é curioso que a quantidade deles que disseram que vieram a Fátima, embora nem todos saibam a 100% o que é Fátima, e portanto eu, principalmente eu, a Daniela, a Ana e o Ricardo, temos uma grande luta, entre aspas, com eles, porque queremos sempre um bocadinho mais de Fátima do que nos aparece. Conseguimos sempre, eles sabem naturalmente qual é o intuito do filme, mas eles também têm aquela lógica de que, bem, mas já temos que ver, disse, não, ainda não está que ver isto, agora somos nós e o Papa vai ter que ficar mais modelado desta forma e o Tomás e a Madalena têm que ficar assim, e as pastorinhas têm que ficar assim. Aos poucos eles não vão percebendo, mas vão levando exatamente a água ao nosso moinho, que é exatamente o que nós queremos, e a Inês também tem presenciado essa situação, e portanto, quando trabalhamos assim é fácil, naturalmente. Fé é este o título escolhido para este filme, que ainda tem meses de trabalho pela frente. A banda sonora está entregue a Rui Macena, mas vai contar também com a participação de DJs e rappers internacionais, com a Orquestra de Berlim e com a Orquestra Tivan, constituída por músicos cristãos, muçulmanos e judeus. Pedro Rui Oliveira e Inês Vieira, duas das muitas pessoas envolvidas num projeto de um filme de animação que deverá estrear a 13 de maio do próximo ano, no centenário das aparições de Fátima, são os meus convidados nesta edição do Porta Aberta. E Fé, não é? Em definitivo, Pedro, o título definitivo deste filme, pois não? É, aliás, e o título definitivo do meu nome também. Eu sou o Rui Pedro e não Pedro Rui, portanto o filme também não é Fé, é um título provisório, mas não tem problema absolutamente nenhum. Não, Fé é o nome, digamos, de código, digamos, de que nós chamamos ao filme durante este tempo, porque vamos cá ver um filme de animação em que depois as vozes são adaptadas aos bonecos e que o script vai sendo desenrolado, digamos, enquanto nós já temos algumas gravações feitas, neste caso modulações, muitas vezes é às vezes quase no final de uma fala, no final de uma aparição, neste caso, no final de uma cena, seja o que for, que às vezes surge exatamente qual é o título definitivo. E, portanto, Fé, não quer dizer que não fosse, até se calhar poderia ser, embora eu acho que Fátima é um sítio tão também ecuménico. Eu devo dizer que nós tivemos uma estagiária que trabalhou connosco, que era do Irão, portanto, e foi uma vez connosco a Fátima, portanto, muçulmana de raiz, e ficou fascinada com tudo que lá viveu. E, portanto, o nome Fé às vezes podia quase distrair as pessoas para um filme altamente religioso, e que nós queremos é que achamos que Fátima também é presença. Nós temos vozes off de pessoas que vão fazer o filme, que são assumidamente pessoas que são ateias, quer dizer, e, portanto, mas que gostam de ir a Fátima, portanto, todos cabem um bocadinho em Fátima, e por isso que nós também não temos o filme limitado a um nome, seja religioso, seja o que for, para já, porque ainda estamos a ver exatamente qual é que será o termo certo para isso. Agora eu penso que daqui a muito pouco tempo, uma semana e tal, já temos aqui uma shortlist de alguns nomes, poderá estar fechado o nome definitivo. E tanto quanto sei, Rui, este filme não conta só a história das aparições, também traz-nos personagens do nosso tempo e pretende ser também um filme divertido, e Sim. conseguir isso e ainda estar dentro, ou dar sentido ao filme com a mensagem de Fátima, deve ter sido um desafio muito grande, não é? Foi um desafio grande, foi por isso que eu também não olhei a crenças religiosas para as pessoas trabalharem connosco. Quer dizer, portanto, foi desde a parte mais criativa à parte mais institucional, seja o que for, nós gostamos sempre de ouvir as opiniões de toda a gente e, portanto, não era para uma pessoa não ser cristã ou católica, que não ia naturalmente não poder estar no projeto.
Obviamente estou-lhe a dizer que a maioria são, mas também estamos a falar dos portugueses, é a coisa mais natural que fosse. Agora, o filme é um filme de ação, é um filme de animação, é um filme da família, é um filme que as pessoas, sem se aperceberem que nós estamos a falar dos mesmos ideais religiosos e católicos, no fundo, que existem em Fátima, as pessoas vão lá chegar como a história da fraternidade, da igualdade, da liberdade, que isto já parece o hino francês, mas no fundo é um bocadinho o que se vai tratar ali. Portanto, há duas personagens principais que vão estar com o anjo da paz, que vem à Terra, engana-se 100 anos, no fundo vai ter com dois miúdos contemporâneos, e ele, como levou com um raio na cabeça no meio da viagem e bateu com a cabeça numa pedra, perdeu a memória, e portanto eles vão ajudá-lo a recuar 100 anos no tempo até chegar aos pastorinhos, e aí é que se vai conhecer então a história pelo meio. Sendo que são bastante histórias reais e que os mundos, os miúdos hoje em dia principalmente, sentem. Quando temos os pais estão separados, os problemas na escola, os problemas de bullying, entre aspas, porque são situações que ao de leve voltar ali um bocadinho presentes, mas quisemos falar a linguagem dos miúdos atuais para chegarmos a uma mensagem que já tem neste caso quase 100 anos e que vão lá chegar com certeza. O Rui já aqui nos tinha dito que vocês estiveram nas cerimónias de 12 e 13 de maio a gravar, com uma parte da equipa estiveram lá. Sim. Como é que foi viver esses dias? Isso vai refletir-se também no filme? Vai-se refletir no filme. Vai haver imagens de Fátima feitas em computador, naturalmente, animadas, aliás, como todo o resto, mas principalmente o 13 de maio vai ter um cantinho especial, muito especial no filme. Agora, o que nós estivemos a fazer lá foi, não tivemos a gravar nada de vídeo, foi só áudio. Portanto, foi a forma de nós queremos poder que todos os peregrinos deste ano pudessem participar no filme do próximo ano, isso sim. Inês, é natural de Orem, mas viver esta experiência através deste filme tem sido também um desafio para si a nível espiritual? Sim, as pessoas com quem estou a trabalhar e tenho a oportunidade de contactar são brutais, por isso, sei lá, nem sinto que estou a trabalhar, nem pouco mais ou menos. Trouxeram-lhe algo novo? Esta experiência trouxe-lhe algo novo em relação à Fátima? Sim, principalmente a questão da fé, continuar a acreditar que existem pessoas fantásticas no mundo, sejam elas de onde forem e, como nós falámos há pouco, tenham elas que religião tiverem. Tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas e acho que depois disto vamos continuar todos amigos, por isso. E acho que isso é o mais importante. Certamente, seguramente. Rui, estamos quase a terminar. Para lá da grande realização que este filme representa na sua carreira, o que é que ele trouxe de mais importante a nível humano e religioso? Claramente conhecer que o mundo está um bocadinho errado quando não reconhece as pessoas certas, porque elas andam todas por aí. Isto é, eu não encontrei pessoas más neste processo, não encontrei pessoas mal intencionadas neste processo. Se calhar vou encontrar, é a coisa mais natural. Se calhar eu também já olho para isso com alguma relativa desprendimento, porque não me leva a nada estar a pensar nisso. E, portanto, não ter encontrado essas pessoas, nós podermos, qualquer problema, qualquer pedra, nós transformarmos aquilo numa oportunidade, qualquer ameaça numa oportunidade, aprendermos digamos, a funcionar dessa forma, e disto tudo devido ao relacionamento humano, único, ponto final. Quer dizer, portanto, eu acho que realmente a força humana e o que as pessoas têm dentro delas e o serem, acho que eu cada vez mais continuo a ver que as pessoas, quando dão qualquer coisa, sem pensar em terem algo em troca, recebem em dobro ou em triplo, mas isso sem dúvida absolutamente nenhum, não estou a falar de bens tangíveis e materiais, portanto estamos a falar disso aí, também entra o bem espiritual, e pá, se uma pessoa se sente bem com ela própria, se sente bem com o que está a fazer, se sente que está a fazer algo positivo por um país, por umas crianças, seja o que for, pá, com pessoas que acreditam em si, pessoas que remam todas para o mesmo lado, a vida é naturalmente muito simples e, graças a Deus, não havendo doenças ou outras situações pelo meio, acho que nós só complicamos o que realmente não devíamos complicar. Rui e Inês, muito obrigado por terem estado comigo esta Obrigada, manhã aqui muito obrigado. na Renascença. E já agora fica atento, recordo que o filme irá estrear na 13 de maio de 2017, no centenário das aparições de Fátima. É um filme para crianças e adultos, dos 10 aos 100 anos.